Obrigada a todos. É desta excelente forma que nós terminamos o tema das vias verdes. Vamos agora para a última conferência desta manhã, que tem o tema Inteligência Artificial como suporte à tomada de decisão. Como moderadora desta mesa teremos então a Sra. Enfermeira Elisa Melo, enfermeira, coordenadora do Grupo de Assessoria aos Sistemas de Informação e Documentação em Enfermagem do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Dr. Pedro Marques, coordenadora da Unidade Advanced Analytics and Intelligence, em representação do Dr. Luís Góes Pinheiro, Presidente do Conselho de Administração dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, e também enfermeiro João Filipe, do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. Nosso muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Enfermeira Elisa. Muito bom dia a todos. É um privilégio, depois deste período de tempo em que andávamos tão fora destes espaços físicos, podermos novamente estar juntos. Eu, quando entrei na sala e vi tanta população, tanto colega, tive uma sensação muito agradável, fez-me recuar há alguns anos. Como é lógico, um agradecimento muito particular à Comissão Organizadora e à Comissão Científica, quer na organização deste evento, quer no convite que me dirigiu. Um agradecimento muito particular aos elementos da mesa que vão estar comigo, quer à pessoa do Sr. Dr. Pedro Marques, que veio em nome da SPMS, quer ao Sr. Enfermeiro João Filipe, conhecido da maioria de nós, até pela atividade que tem desenvolvido. E também me faz sentido referir que é um privilégio termos connosco hoje o Dr. Pedro Marques, essencialmente pela temática da mesa e pela área que ele se propõe a abordar. É porque, efetivamente, nós temos connosco a pessoa que, a nível da SPMS, tem, entre várias áreas, a função de coordenar esta área também da inteligência artificial. Nós sabemos também que trabalhamos numa organização que é o SHUC, que nos últimos anos se tem dedicado de especial forma à implementação de sistemas de informação que são soluções da SPMS, e por isso temos aqui uma pessoa que vem, em nome da SPMS, partilhar connosco o que são os desenvolvimentos atuais na área da inteligência artificial. E é para ele que eu me dirijo e dou a palavra nos próximos minutos. Bom dia a todos. Antes de começar a minha apresentação, gostaria de agradecer o convite endereçado à SPMS por parte do SHUC e da sua comissão organizadora deste evento. Infelizmente, o Dr. Luís Góes Pinheiro, por motivos de agenda, não conseguiu estar presente e, portanto, coube-me a mim vir aqui representá-lo. Queria só deixar outra nota, ainda antes de começar a minha apresentação, que passa por, em meu nome pessoal e acredito que também em nome da SPMS, expressar aqui o meu mais sincero reconhecimento ao trabalho de todos os profissionais de saúde, aqui mais na vertente de médicos e enfermeiros, por todo o trabalho que ao longo destes últimos mais de 2 anos desenvolveram e desempenharam, quer na vertente da pandemia Covid-19, quer depois numa fase posterior na questão da vacinação. Portanto, deixo aqui o meu mais sincero reconhecimento por este trabalho que foi primordial. Passando aqui à questão da inteligência artificial como suporte à tomada de decisão. Bem, eu gostaria de começar, ainda antes de apresentar aqui o meu primeiro slide, eu infelizmente não consegui ver todas as apresentações deste período da manhã, mas bastava que tivesse visto estas 2 últimas que vi, tanto a questão da sepsis, esta última, como a questão dos AVCs na apresentação anterior, para que todos percebessem onde é que a inteligência artificial pode ajudar, não é? Portanto, acho que fica claro para todos que a inteligência artificial pode dar aqui um grande contributo, e o contributo essencial é ajudar. Portanto, nós não queremos que as máquinas substituam os humanos, queremos sim criar aqui uma junção de forças que possibilite o melhor cuidado e os melhores prestação de cuidados de saúde ao utente e que o utente possa ser beneficiado. Bem, posto isto, falar aqui um bocadinho da dinâmica e da estratégia que nós temos nesta vertente da inteligência artificial.
Nós, como sabem, e já vem sendo um chavão nos últimos tempos, falar um bocadinho do PRR, mas digamos que é uma lufada de ar fresco naquilo que é o financiamento de grande parte das instituições, e a SPMS não foge a isso. E nós no PRR temos precisamente uma das temáticas que é basilar para esta questão da inteligência artificial, que é a criação de um data lake. Um data lake não é mais, como o próprio nome indica, um lago de dados, em que nós temos um repositório único de informação estruturada e não estruturada, e que a partir daí podemos promover aquilo que são as técnicas de Big Data e de metodologias de inteligência artificial. Pronto, de que maneira é que isto contribui depois para termos resultados práticos? É muito simples. Se nós pensarmos que hoje em dia temos a PEM, que tem um repositório único, hoje em dia temos o S-Clínico, que tem um outro repositório, temos o SINAV, que tem um outro repositório, e que cada um aloja os seus dados. E depois o Dr. João, o enfermeiro João, falará um bocadinho mais em concreto sobre a importância que os dados têm até nesta temática. Mas temos que ter um sítio que é aquilo que nós chamamos de Data Lake, onde possamos ter a junção de todos estes dados de diversas proveniências, para que depois o possamos fazer o devido cruzamento e que a partir daí nasçam os tais algoritmos de inteligência artificial. Pronto. Partilhar também aqui um bocadinho aquilo que são as mais-valias destes processos de inteligência artificial. Eu acabei por já falar um bocadinho sobre eles. Mas temos que ter aqui uma forte camada de interoperabilidade de sistemas. Já dei estes exemplos, consegui cruzar informação de diversas fontes, dei aqui os exemplos da PEM, do Vacinas, do SINAV, do S-Clínico, etc. Temos que ter aqui um modelo de governação de dados muito importante, porque nós hoje em dia sabemos que os dados de saúde têm tanto de ricos como de muito apetecíveis e, portanto, temos que ter aqui um modelo de governação de dados que permita nós termos aqui rolos muito bem identificados, ter aqui muitos mecanismos de segurança associados para precaver tudo aquilo que infelizmente tem vindo a estar na ordem do dia ultimamente, que é a questão dos ataques informáticos. Pronto. Depois, partilhar aqui um bocadinho convosco aquilo que são os projetos de inteligência artificial que nós hoje em dia temos na SPMS. Alguns já terminaram, outros ainda não começaram e outros estão ainda na sua duração. A grande maioria destes projetos, e eu não vou falar em concreto aqui sobre todos eles, são feitos em parceria com universidades, e mais do que nós chegarmos ao final do dia e vermos nestes projetos algo palpável que nós possamos usar em ambiente hospitalar ou de cuidados de saúde primários, são vistos ainda muito como projetos de investigação e de experimentação de algoritmos. Porque, sejamos honestos, e creio que isso não é surpresa para ninguém, esta temática da inteligência artificial não é só em Portugal que ainda está a dar os primeiros passos. Nós temos contributos até de outros países da União Europeia, em que até eles ainda estão a dar aqui os primeiros passos nesta temática da inteligência artificial, sem prejuízo que, num ou outro caso específico, possam estar já numa fase mais avançada. Eu escolhi para falar aqui um bocadinho convosco 2 projetos em concreto que me parecem aqueles que podem ter mais aplicabilidade na vertente hospitalar e até nesta vertente de urgências e de episódios emergentes, digamos assim. Pronto, o primeiro dos quais é o Cardio AI, que é um dos projetos que ainda não arrancámos. Estamos agora nesta fase a tratar de fazer toda a componente do caderno de encargos e, portanto, aqueles procedimentos mais burocráticos, digamos assim, cujo intuito não é mais de que, e volto um bocadinho àquela apresentação que foi ainda antes desta última apresentação da sepsis, que falava muito na questão dos AVCs e dos utentes que podem vir a desenvolver infartos agudos do miocárdio. E este projeto é precisamente isto, através do cruzamento de informação que está ou no S-Clínico hospitalar, ou no sonho, ou no S-Clínico dos cuidados de saúde primários, e depois também com a informação que temos na prescrição eletrónica de medicamentos, tentar gerar aqui um padrão que, em função daquele padrão ser atingido, gerar aqui um conjunto de alertas para os profissionais de saúde, indicando que determinado utente é mais suscetível a poder vir a desenvolver ou um AVC ou um infarto agudo do miocárdio. E, portanto, isto requer aquilo que eu falei já um bocadinho no início, que nós tenhamos a capacidade de cruzar a informação destes sistemas, de criar um bom algoritmo
que depois esse algoritmo não deixe dúvidas para depois quem vai usar, não é? Que basicamente são os profissionais de saúde que todos os dias recorrem, quer ao S-Clínico, como sistema de informação preferencial, diria eu, mas que se sintam confortáveis. Ou seja, a máquina, que é um bocadinho aquilo que é a inteligência artificial, está aqui a gerar um alerta a dizer que este utente é mais suscetível a poder desenvolver um AVC ou um infarto agudo do miocárdio. E que todos sabemos que para ele gerar aquele alerta teve em conta o cruzamento de informação, quer da PEM, quer do S-Clínico, e que, mais importante do que tudo isto e mais importante do que a tecnologia, sejam vocês, profissionais de saúde, que ajudem quem está deste lado a montar os sistemas de informação, a dizer-nos quais é que devem ser os critérios para eu poder, no final do dia, identificar um utente que pode ser mais suscetível a desenvolver este tipo de patologias. Pronto. Outro projeto, que é um bocadinho diferente do que falei há bocadinho do Cardio AI, que é este projeto da identificação e previsão de procura das urgências hospitalares, é um projeto que já sai um bocadinho diferente do Cardio AI, porque este projeto é feito em parceria com uma faculdade, neste caso com uma universidade, em que através do cruzamento de informação de urgências e com a informação do próprio SNS 24, estabelece aqui aquilo que pode ser um padrão ou identificar um padrão de principais doenças que levam as pessoas a recorrer aos serviços de urgência. E depois tentar, na medida do possível, e é um bocadinho isso para que servem estas ferramentas de inteligência artificial, ajudar à tomada de decisão daqueles que são os elementos da saúde pública, tanto ao nível dos cuidados de saúde primários como ao nível dos cuidados hospitalares. Mas pronto, como eu disse há bocadinho, estes projetos que estão a ser feitos em parceria com faculdades e com universidades ainda estão muito numa ótica de experimentação e de investigação. E é um bocadinho esses primeiros passos que nós temos que dar nestes projetos de inteligência artificial. Depois, esta questão da inteligência artificial de apoio à tomada de decisão, creio que se isto fosse uma pergunta de teste, quase todos diríamos que sim, não é? Claro que sim, que as ferramentas de inteligência artificial podem e devem ajudar na tomada de decisão, principalmente os profissionais de saúde. E nós na SPMS estamos um bocadinho a tentar focar-nos nestas 4 áreas. Portanto, temos um projeto que já está numa fase relativamente avançada que tem a ver com detecção de fraude, mas é um projeto que incide mais sobre dados do Centro de Conferência de Faturas, agora nomeado Centro de Controlo e Monitorização, que tem a ver com as faturas que advêm dos medicamentos que são prescritos pelos médicos e depois que a partir daí se possa detectar alguma fraude que possa ter existido. É um projeto que já está numa fase relativamente avançada. Depois estamos agora a fazer um conjunto de trabalhos com alguns fornecedores que passa por tentar perceber que ferramentas de voice to text é que existem e que possam ser aplicáveis ao contexto português, quer ao nível dos cuidados de saúde hospitalares, quer ao nível dos cuidados de saúde primários. Um dos exemplos mais práticos que posso dar sobre isto é os diários clínicos, as notas de enfermagem, que muitas das vezes são feitas, muitas vezes não, quase diariamente são feitas, quer por médicos, quer por enfermeiros no S-Clínico, possam ser ditadas, digamos assim, e que a partir desse ditado o computador ou a máquina possa transcrever isso para texto sem que haja necessidade dos profissionais estarem a ter esse trabalho. Depois temos um outro projeto que passa pela detecção de patologias em exames. Pronto, nós colocámos aqui esta questão principalmente por um projeto que também já realizámos de inteligência artificial, que era o DERMA-AI, que consistia basicamente em nós termos uma aplicação no telemóvel em que isto era uma aplicação para ser usada em ambiente de dermatologia, que passava por, através da câmara do telemóvel, tendo a aplicação instalada, eu tirar fotografias a um sinal de um utente que me pudesse parecer algo cancerígeno ou qualquer coisa desse género, e que depois há um algoritmo por trás dessa imagem que, pronto, clarifica um bocadinho mais a imagem, torna a imagem um bocadinho mais visível, ajustando ali um conjunto de pixels e tudo mais, para que depois o médico e a pessoa que está a analisar aquilo in loco possa ter uma imagem mais perto daquilo que é a realidade ao olho nu, digamos assim. E, portanto, foi um bocadinho nisso. E depois, as ferramentas bot,
que é uma abreviatura de robô, que permitam, e isto é mais uma questão que estamos a estudar na vertente dos cuidados de saúde primários, mas que também pode ter alguma aplicabilidade à vertente dos cuidados de saúde hospitalar, que possam ajudar os utentes naquilo que são questões como marcação de consultas, a renovação do receituário, a emissão de baixas ou renovação, a questão dos atestados da carta de condução e, portanto, nós se pensarmos hoje em dia no SNS 24, nós já temos ferramentas automatizadas, digamos assim, que ajudam os utentes a seguir determinado caminho e é um bocadinho isso que queremos tentar fazer naquilo que é o ambiente dos cuidados de saúde primários e da vertente dos cuidados de saúde hospitalares. Depois, por último, e para não me alongar, até porque já estou aqui quase no limite do meu tempo, coloquei aqui um último slide naquilo que para nós são as vantagens e o principal risco daquilo que é a inteligência artificial no apoio à tomada de decisão. Primeiro, perceber que, acho que estamos todos de acordo, quando pensamos que isto pode ter um papel fundamental naquilo que é a prevenção e diagnóstico precoce, dei os exemplos há bocadinho da questão do cardio-AI, dos AVCs, dos infartos, creio que também se poderia fazer um trabalho nesta questão da sepsis, e eu ouvi isto pela primeira vez, acho que podia ser um trabalho importante. E depois o risco é pensar, e ainda há bocadinho comentava isso aqui com os meus dois colegas de painel, é o risco de pensar que este fenómeno da inteligência artificial vem resolver a maior parte das carências digitais que existem hoje em dia no SNS. Pronto. Eu acho que a grande maioria dessas carências pode ser respondida com soluções que já existem, desde que sejam adaptáveis, digamos assim, e pensar que a inteligência artificial vem para resolver os males todos que há no digital do SNS pode ser um dos grandes riscos que nós temos aqui em mãos. Por último, e agradecendo desde já a presença de todos e terem escutado esta minha apresentação, queria deixar aqui um repto, até para estas questões mais finais que depois seguirão à apresentação do enfermeiro João, que é tentar também que vocês, enquanto profissionais de saúde, nos ajudem a nós, que estamos um bocadinho por trás daquilo que são os sistemas de informação e as tecnologias de informação, a perceber aonde é que a inteligência artificial podia ter alguma aplicabilidade, conhecendo a vossa realidade. Claro que a vossa realidade será sempre a vossa realidade, nomeadamente aqui a realidade do CHUC, mas eu diria que, no limite, essa realidade pode ser a mesma em muitos hospitais. E, portanto, eu acho que isto tem que ser sempre um trabalho conjunto entre hospitais, instituições de saúde e a SPMS, porque, no final do dia, nós desenvolvemos sistemas de informação e ferramentas de inteligência artificial para vocês, não é? E, portanto, para servir os profissionais de saúde e para servir os utentes. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dr. Pedro Marques, pela visão que nos deu do que é neste momento, o conjunto de atividades e de objetivos que estão na mente da SPMS e na vossa organização de trabalho. E a seguir passo ao Sr. Enfermeiro João Filipe, é um enfermeiro especialista, tem uma pós-graduação na área de sistemas de informação e, como nós sabemos, é assessor da Sra. Enfermeira Diretora na área da comunicação e de sistemas de informação e vai-nos partilhar a sua comunicação. Eu passo a palavra, que vai acrescentar, de certeza, tudo o que faz sentido no âmbito dos dados e da importância dos dados. Ora, muito bom dia a todos. De facto, queria começar por cumprimentar a mesa, cumprimentar a minha estimada amiga, e quando eu digo amiga, a amiga que me ensinou a ser enfermeira e ensina-me todos os dias nesta dimensão dos sistemas de informação e enfermeira Lisa, e também o Dr. Pedro. De facto, eu próprio às vezes me sinto um colaborador da SPMS e, portanto, é com muito gosto que, de facto, estamos nesta mesa. Também cumprimentar a Comissão Organizadora, porque, de facto, julgo que é com alguma ousadia que eu colocou este tema em cima da mesa, e a todos vós, porque, de facto, como dizem as famílias, ainda tínhamos muitas saudades de olhar para um auditório deste e vê-lo assim tão cheio, cumprimentando também de forma particular as pessoas que à distância também nos veem. De facto, meteram aqui este foco, mas o foco da minha comunicação são vocês. O que eu gostava mesmo é que esta luz não estivesse a apontar para mim, estivesse a apontar para vós, e de facto nós não combinámos a nossa apresentação, mas ela entronca muito naquilo que é a inteligência artificial e dados e informação e conhecimento e a responsabilidade de todos vós, de todos nós, nessa dimensão. Portanto, a minha comunicação vai passar pela inteligência artificial. Eu acho que faz sentido nós termos alguns conceitos,
olhar sobre a tomada de decisão clínica em enfermagem e depois um olhar sobre a urgência. Este olhar sobre a urgência, no fundo, é um olhar de reflexão para que depois possamos ter uma melhor discussão. E, portanto, o que é a inteligência artificial? Quando nós pensamos em inteligência artificial, e eu fui buscar a primeira imagem que nos aparece no Google, pensamos sempre nesta dimensão automatizada. Mas, de facto, isto é uma imagem romântica, porque, na prática, a inteligência artificial é a capacidade que uma máquina tem de reproduzir competências à semelhança do humano, e nomeadamente raciocínio, aprendizagem, planeamento e criatividade. De facto, a inteligência artificial, o que ela pretende é que as máquinas lidem com o seu ambiente e resolvam problemas. E, portanto, são sistemas que são capazes de adoptar o seu conhecimento através de uma análise de efeitos das ações e do seu trabalho. Não tínhamos dúvidas que estamos a falar de máquinas, mas hoje em dia o que estamos a falar essencialmente é de que os humanos conseguem dizer às máquinas. E permitam-me aqui esta descrição muito simplista, porque de facto a inteligência artificial é exatamente o que nós falamos. Estas duas últimas mesas que eu também tive o gosto de ver, nas nossas cabeças, nas cabeças que organizam a informação, acendem muitas luzes e pensar, então vamos ligar este dado com este dado nesta sequência lógica que vocês nos estão a apresentar. E, portanto, hoje em dia, e esta é uma definição que já vem de 1950, há 4 tipos, essencialmente, de inteligência artificial, que são os sistemas que pensam como humanos, e eu diria que aqui é essencialmente onde nós temos muita necessidade na saúde e, portanto, automatizam atividades de tomada de decisão na resolução de problemas e aprendizagem e, portanto, nestas redes neurais. Depois temos aquela inteligência artificial que é o que nós imaginamos que é. No fundo, são os robôs, estes sistemas que atuam como os humanos, mas eles são uma dimensão muito romântica e que está muito ligada ainda à investigação de topo das grandes universidades mundiais. E depois temos ainda 2 sistemas interessantes, uns que pensam racionalmente, e este é muito interessante, porque eles têm o foco nos dados e não no processo, portanto, deixam a máquina, no fundo, organizar o processo, porque o que queremos são os dados. E temos o outro, que é os sistemas que atuam racionalmente, ou seja, que aqueles que não lhe importa tanto o processo, mas interessa mais o resultado. E, portanto, a inteligência artificial são essencialmente estes 4 grandes domínios. E isto não é nada de estranho, ou seja, nós na saúde poderemos não ter um impacto tão grande, mas nas nossas vidas, vejam, quando nós compramos e temos a publicidade online, é estranho como parece que ela está a ser desenhada para nós. Ela não está a ser desenhada para nós. Existe um conjunto de informação de rastro que deixamos, que faz com que as máquinas comecem a saber o que cada um de nós gostamos, portanto, nestas pesquisas na internet. Vejam os vossos assistentes pessoais. Quando compram um telefone, ele nada sabe sobre vocês. O meu telefone, hoje de manhã, disse que demorava 5 minutos a chegar aqui ao auditório, porque ele sabe que eu costumo sair de casa por volta das 9 horas e, portanto, que o meu percurso habitual é este e, portanto, esta informação que ele vai recorrendo. As traduções automáticas, e basta verem, por exemplo, o YouTube e a capacidade que neste momento é uma tradução automática é fácil de fazer. As nossas casas, cidades, os nossos carros, que estacionam sozinhos e têm outras dimensões. A cibersegurança, e, de facto, há muito de cibersegurança alicerçado em inteligência artificial. E ainda o combate à desinformação. Vejam que, por exemplo, no Facebook hoje em dia ou no Twitter, nós temos conteúdos que automaticamente são bloqueados porque não cumprem a política, ou seja, tem aqui uma inteligência artificial que está por trás disso. Mas então, na área da saúde, o que é que nós temos? Não tínhamos dúvidas que a inteligência artificial é falar de algoritmos, é falar da combinação de algoritmos projetados nas máquinas para que elas possam ter uma capacidade semelhante ao ser humano. E depois há aqui um conjunto de termos que eu gostaria de partilhar convosco, porque tudo é inteligência artificial, mas faz sentido nós começarmos a falar sobre isto. Algoritmos, eu diria que num congresso de urgência e emergência, algoritmos é algo que é a vossa praia. Há muitos anos que constroem algoritmos, tem a triagem, que é um sistema algorítmico, portanto, algoritmo é um termo que vos diz muito. Mas também este machine learning. Este machine learning, e eu gostava de estar naquele momento do Data Lake, nós ainda temos muito nestes momentos do Big Data, ou seja, dados muito circunscrizados aos nossos sistemas de informação, mas nós temos Machine Learning neste momento para abrir mais um posto de triagem. Ou seja, se eu tiver um conjunto de dados no sistema que me permitam o sistema predizer se eu preciso ou não preciso abrir 1, 2, 3, 4 postos, também dependente da tipologia e da informação que eu consiga trabalhar.
Depois também tenho muita análise preditiva, e a análise preditiva é a meteorologia dos sistemas de informação. É, portanto, imaginar com um conjunto de fatores como é que será o dia da manhã. E nós, nomeadamente na urgência e no hospital que eu conheço no Norte, já existe um sistema preditivo que junta dados como são o dia do ano, a estação, a temperatura, o período homólogo e consegue fazer uma projeção para amanhã daquilo que será a ocupação do serviço de urgência. Mas hoje também gostava de falar convosco sobre os sistemas periciais. E os sistemas periciais dizem muito à enfermagem, porque o sistema pericial é um sistema de apoio à tomada de decisão, é um sistema em que vai buscar os dados que os enfermeiros colocam, mas é um sistema que depende muito daquilo que é o sim e o não do enfermeiro. Ou seja, é um sistema que nos apresenta os dados, mas depois o enfermeiro tomará, por último, a sua decisão. Então, falar-vos um pouco de tomada de decisão. Tomada de decisão e tomada de decisão clínica e enfermagem, não tenhamos dúvidas que a tomada de decisão é o que nós fazemos permanentemente. Nós tomamos tantas decisões que nem temos ideia disso. Vejam, se quiserem pensar um pouco, que decisão tomaram hoje. Que roupa, que viagem, que lugar... Este microfone não está a gostar da minha inteligência. Que lugar escolheram, onde é que vão almoçar. Portanto, tudo isso, esta questão da tomada de decisão é permanente. E, portanto, esta capacidade de raciocínios mais ou menos simples que tende a apreciar a adequação à realidade e o modelo a seguir. E não tenhamos dúvidas que a nossa assunção da dimensão autónoma é assumida pela nossa tomada de decisão. A tomada de decisão é a nossa ferramenta, é o nosso caminho para decidir sobre os nossos clientes. E, de facto, se a tomada de decisão está no centro e eu tomo decisões na minha atividade diagnóstica, ou seja, que dados é que eu escolho, nos meus diagnósticos de enfermagem, o que é que eu faço com esses dados, que intervenções eu vou escolher, como é que eu estou a avaliar este processo, mas há um denominador comum à tomada de decisão e que são os nossos estimados dados. Meus caros, os dados são um elemento essencial no processo de tomada de decisão. E a ausência ou insuficiência de dados conduzem a deficiente identificação do problema, resultando em decisões desajustadas e ausência de resultados. Há pouco, quando nos disseram dos riscos da inteligência artificial, um risco é este, é nós não termos os dados suficientes para que a máquina possa tomar as nossas decisões. E nós próprios, na nossa máquina cerebral, todos os dias tomamos más decisões, porque não temos dados, todos os dias somos omissos, porque de facto nos falta qualquer coisa para percepcionar a verdadeira necessidade do nosso cliente. Portanto, os dados, e este slide até resume quase toda a minha comunicação, os dados é o vosso foco, era a luz que devia estar a incidir sobre vocês, porque de facto os dados é aquilo que é o vosso dia-a-dia de colocação dos sistemas. É claro que a informação, nós também trabalhamos com ela, no fundo eu tenho um conjunto de dados e todos vós os reúnem e geram informação. E depois vamos gerar conhecimento. Este congresso é, diria eu, um hino ao conhecimento, as nossas escolas e universidades são um hino ao conhecimento, mas o conhecimento com base nos dados e nas ligações em relação à informação. Não podia sair daqui sem vos falar um pouco, então, sobre a organização de dados. E a organização de dados é o que nós falamos de modelos clínicos de dados. São palavras que parecem um pouco caras, mas são simples. Portanto, o modelo clínico de dados são estruturas que relacionam determinados conceitos previamente definidos. E a construção destes conjuntos de dados, portanto, permite a nós, enfermeiros, documentar as nossas ações em conceitos uniformemente compreensíveis. E quando se diz uniformemente compreensíveis, é compreensíveis por todos. E por isso podem ser partilháveis, porque, de facto, os sistemas de informação vão devagarinho, porque nós tivemos que fazer muito antes. Tivemos que ter uma linguagem comum, tivemos que ter uma parametrização comum, tivemos que ter um catálogo de atitudes comum, um catálogo médico comum, um catálogo de via das administrações comum, e tudo o que eu estou a dizer aconteceu nos últimos 5 anos. Portanto, de facto, precisamos de um conjunto de pré-requisitos para lá chegar. E, portanto, estes modelos clínicos de dados, e se vocês pensarem naquilo que é a vossa atividade enquanto enfermeiro, no fundo, é a ligação dos dados todos que vocês reúnem que concretizem numa atividade diagnóstica e que depois vai gerar um diagnóstico que terá acoplado as suas intervenções e os seus resultados. E, de facto, este modelo clínico de dados é um modelo explicativo que liga o dado A, B, C e D
ao diagnóstico de enfermagem Y. E não é um dado diferente que resulta naquele diagnóstico. Portanto, é esta ligação total. E, claro, nós podemos ter inteligência artificial ou sistemas de inteligência artificial que tenham estes sistemas de apoio à tomada de decisão e nos digam, atenção, que aquele diagnóstico, para aquele diagnóstico se concretizar, eu preciso de 1, 2, 3, 4, 5 premissas e, portanto, elas estão documentadas e têm todas elas esta relação lógica. Portanto, o modelo clínico de dados diria que é o processo teórico do sistema de informação. Na prática, o que os sistemas de informação têm hoje, um pouco e muito no futuro, são arquétipos. E o arquétipo é o conjunto máximo de dados. E o arquétipo tem algo muito interessante, que é a interoperabilidade, que o Dr. Pedro falou. E a interoperabilidade existem duas dimensões, a dele e a nossa. A dele é a técnica, ou seja, o Dr. Pedro, os engenheiros, têm que confluir as mensagens e essas mensagens, portanto, têm que circular pelos sistemas de informação. E isto é um grande desafio, até porque é muito caro hoje em dia a interoperabilidade e é onde nós, muitas vezes, temos aqui algumas dificuldades de crescer. Mas a nós, enfermeiros, caros colegas, o que nos importa é interoperabilidade semântica. É a forma como denominamos o nosso diagnóstico e a nossa intervenção para que depois eu possa dizer ao técnico, ao engenheiro, atenção, este é o código da minha linguagem e depois ele fará aquilo que é a magia, o saber e o conhecimento dele. E, portanto, estes arquétipos são sistemas muito complexos, mas que são o core da disciplina de enfermagem, porque organizam, no fundo, a estrutura do nosso pensamento. E só é possível fazer arquétipos com uma ontologia. Como todos saberão, existe uma ontologia de enfermagem disponível na página da Ordem dos Enfermeiros, existe um protocolo elaborado entre a Ordem dos Enfermeiros e a SPMS, onde depositamos muita da nossa esperança e muita da nossa energia, porque o arquétipo, no fundo, que está dentro da ontologia, vai-nos dizer se os dados são obrigatórios ou são opcionais, quais são os valores sensíveis, quais são os valores possíveis. Portanto, pensem como coisas simples, mas que têm que estar nos sistemas de informação. Uma temperatura tem que ser um dado sempre superior a um valor tangível. Eu não posso ter uma temperatura de 0 graus centígrados. Portanto, há aqui um conjunto de conceitos que a ontologia tem dentro dela e que faz esta ligação entre os dados e estas regras. E, portanto, a ontologia está escondida, está atrás do sistema de informação, nós não o vemos, mas é a forma como nos faz conduzir. Então, foi interessante, porque a minha inteligência fez com que a lógica do slide fosse invertida e, portanto, este era o meu último slide. Este era o meu último slide que nos dizia este olhar sobre a urgência e sobre as reflexões. Que dados temos nos sistemas de informação que nos permitem tomar decisões? Que dados? Que dados? Quem são os utentes do serviço de urgência? Vocês sabem? Eu sei. São amarelos, verdes, azuis. São, essencialmente, são azuis e brancos, como vocês sabem. São pessoas com mais de 70 anos. Vocês também sabem disso. No nosso caso, tem uma proveniência que se chama exterior. Portanto, vêm de casa. Mas qual é a evidência da área autónoma? Que diagnósticos têm essas pessoas? Existe neste momento muita investigação a ser feita e há um estudo muito interessante da Universidade de Roma que diz que o conjunto de diagnósticos de enfermagem é preditivo tanto daquilo que é a sequência de internamento, como a demora média, como inclusivamente a taxa de mortalidade e, portanto, de facto, quando eu digo que o foco está em vós, é que nós precisamos deste desafio de colocar no sistema de informação aquilo que é a nossa informação e os nossos diagnósticos. E aí, que dados transformamos em informação? Que informação vai gerar conhecimento? Sim, porque quando nós soubermos isso, quando nós soubermos nesta machine learning, que eu quando estou a projetar a minha dotação para a área médica 2, para além de saber quem é demograficamente aquelas pessoas, sei que 80% é dependente do autocuidado, eu garanto-vos que a projeção será radicalmente diferente daquela que é possível fazer num dia de hoje. E, portanto, para finalizar, eu usei colocar esta frase, que a inteligência artificial fará tudo o que os dados permitirem. Ou seja, fará tudo aquilo que nós, humanos, conseguiríamos colocar dentro dos sistemas de informação e que o nosso saber depois conseguirá ligar para que possamos
cuidar melhor das pessoas que atendemos, que de facto esse é o nosso desígnio. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, enfermeiro João Filipe, pela forma como conseguiu organizar um conjunto de conceitos no âmbito da inteligência artificial e, acima de tudo, pela forma como conseguiu transferi-los para o que é o contexto do serviço de urgência e a importância dos dados. Ou seja, tivemos o privilégio de assistir a um conjunto de duas comunicações que nos permitem, no fundo, refletir sobre o que é este grande chavão da inteligência artificial e quanto o papel do enfermeiro é importante para que todo esse caminho se possa processar e mais, eliminando ou minimizando os riscos que estão associados. Porque, efetivamente, se a nossa documentação passar por produzir dados de amarelos, vermelhos, cor de laranja, azuis, nós não vamos conseguir trabalhar com sistemas que tenham na sua base uma estrutura de inteligência artificial. Para mim foi um privilégio estar aqui, eu agora abro-vos o espaço, estamos disponíveis para as questões que considerarem oportunas, as reflexões que entenderem pertinentes, é o vosso tempo. Já está tudo a querer ir almoçar. Alguma questão? Eu sou conhecida como intelectualmente atrevida. Normalmente as pessoas, relativamente a mim, têm alguns receios. Mas como eu já tenho essa fama de intelectualmente atrevida, eu vou aqui colocar uma questão ao meu amigo, enfermeiro João Filipe, relativamente ao que ele acabou de abordar. Pensando nós que trabalhamos e temos no nosso SUC um serviço de urgência que tem indiscutivelmente qualidade a nível da organização, a nível da resposta que proporciona aos seus doentes e sabendo também nós de alguma caracterização desses doentes e onde é que ela se localiza em termos de grupo etário, por exemplo, eu pedi-lhe para ele nos ajudar a refletir um pouco sobre a importância, que tipo de dados é que seriam úteis ou mais úteis e que neste momento provavelmente ainda não temos com a qualidade do que pretendíamos para que efetivamente tomássemos decisões clínicas em enfermagem que pudessem alimentar sistemas de informação nesta perspectiva da inteligência artificial. É um desafio que eu sei que vai dar resposta da melhor forma. Sim, é um desafio. Mas, de facto, da organização e da visualização e do privilégio que foi e que é trabalhar convosco e pelo o imenso tempo que passei no serviço de urgência, eu julgo que a dimensão do autocuidado é aquela que mais necessita desta evidência. Vejam, por exemplo, o que é transportar um doente dependente do autocuidado para fazer um exame de radiologia. Ou vejo o que é transportar qualquer um de nós para fazer um exame de radiologia. O que é que muda? O local de saída é o mesmo, a pessoa que vai transportar também é a mesma e o local de chegada também é o mesmo. E como vocês sabem, se tiverem, por exemplo, na coordenação da sala, conseguem, diria eu, enviar 5 doentes autónomos para o raio-x, enquanto um dependente vai a esse raio-x. Porquê? Porque, de facto, as condições necessárias para o seu transporte são radicalmente diferentes. Se estivermos a falar, por exemplo, da preparação para o regresso a casa, o autocuidado também é preponderante. Assim como o sítio para onde ele vai. Se estivermos a falar do domicílio, vocês sabem que ligam ao familiar, que provavelmente até está fora, e que vem buscar o seu familiar. Se o utente, por exemplo, estiver na rede de cuidados continuados ou num lar, tem que fazer o contacto com o lar, tem que aguardar que venha e a necessidade de cuidados desse doente é permanente e vai necessitar de vós, diria eu, de uma forma completamente intencional. E, portanto, eu diria que há muitos dados sobre onde era necessária esta evidência e, claro, não nos podemos esquecer de todos os riscos associados à permanência no serviço de urgência, como tão bem ficou aqui documentado, e vocês sabem muito melhor que eu a problemática do risco de queda, do risco de ulcera de pressão, do risco de confusão, e, portanto, há aqui um conjunto de dados no que se refere àquilo que é a prevenção de complicações muito relevante, mas eu julgo que o autocuidado para a população que eu estou a falar é algo que emerge como algo muito, muito relevante de documentar. Muito obrigada, enfermeiro João. E perante a resposta do enfermeiro João, eu abro novamente
a possibilidade de serem os vossos comentários, fazerem as vossas reflexões, colocarem questões. Enfermeiro Rui Marcelino, do Serviço de Urgência. É assim, eu quando olho para o S-Clínico penso no João Filipe e eu normalmente digo assim, lá tenho eu que dar mais 5 ou 6 cliques para poder chegar àquele local. Aqueles cliques para pedir um ECG. Na triagem, algumas dificuldades que temos em termos de triar o doente, depois localizá-lo. Eu só queria que o João Filipe ou a mesa me pudessem elucidar se está a ser pensado nova forma de abordagem, a diminuição de tanto clique perante cada passo que temos que fazer dos pedidos aos doentes. Perante a questão colocada, penso que o Dr. Pedro Marques será a pessoa que mais conhecimento e competências tem para dar a resposta adequada. Acho que tem que ser isso. Conseguem-me ouvir? Ok. Pronto, talvez o enfermeiro João Filipe tenha a Joana Vilas Boas como interlocutora preferencial, não é? Para a área do S-Clínico na SPMS, diria eu. Eu acho que, pronto, eu vou falar um bocadinho, apesar de não ser o coordenador da área do S-Clínico, acho que posso falar por eles e temos todos essa noção. Eu acho que tudo aquilo que possa reduzir o trabalho das pessoas que habitualmente lidam com o sistema, como é o vosso caso, não é? São questões bem-vindas. Pronto. Claro que isto diverge um bocadinho de sítio para sítio, não é? Portanto, o S-Clínico é uma solução, mas que está instalada em muitos sítios, em muitos hospitais, em muitos locais. E, portanto, é uma parametrização que, no limite, pode ser adaptável ao CHUC, mas depois, se calhar, para outra realidade pode não fazer sentido, porque lá as pessoas acham que não têm cliques a mais, ou que o número de cliques até está ajustado. E, portanto, o que eu diria nesse ponto de vista é, faça-me chegar a mim, em termos pessoais, que eu depois farei chegar isso a quem direito na SPMS, essa sugestão, porque nós, 3 em 3 meses, a maioria das vezes com esta questão da pandemia nem sempre foi possível fazer isso, fazemos novas correções ou adaptações ou otimizações ao software hospitalar e quem sabe que essa não poderá ser uma delas, se é algo que efetivamente está a impactar, digamos assim, naquilo que é o trabalho diário dos profissionais de saúde, acho que pode ser uma coisa a ter em consideração para essas otimizações que fazemos normalmente 3 em 3 meses. Portanto, o que lhe peço é que me faça chegar essa informação. No caso em concreto, deu aí o exemplo de, por exemplo, pedir um ECG, que depois nós internamente também avaliaremos essa questão. Obrigado. Eu gostava só de acrescentar e ver que pensas muitas vezes em mim, mas de facto, quando falamos de sistemas de informação, eu há pouco disse, e disse mesmo intencionalmente, a interoperabilidade é de facto uma grande dor de cabeça. E nós não podemos, quando implementamos um sistema de informação, ele vem acoplado a dezenas de sistemas de informação que já existem nos diferentes hospitais. Nós há pouco aqui, por exemplo, percebemos na das comunicações que para áreas muito particulares há sistemas de informação diferentes. E muitas vezes a dificuldade não se prende, neste caso, com a lógica do pedido, mas prende-se com as questões da interoperabilidade. E a interoperabilidade passa muito, claro, pela capacidade financeira, como vos digo, é algo que impacta muito naquilo que é a negociação, e passa muito por esta ausência de interoperabilidade técnica, portanto, o problema ali daquele lado da mesa, em que, e eu não estou a dizer que o problema é da SPMS, é de todos os sistemas de informação que nós conhecemos, o que na prática, para vocês, é fácil de explicar. O sistema de análises fala em alemão com o S-Clínico, o sistema de cardiobase, e eu estou aqui a falar dos que nós temos, fala em russo com o S-Clínico.
O sistema de alimentação fala em chinês com o S-Clínico e, portanto, enquanto nós tivermos estas dificuldades de interoperabilidade, não conseguimos dar aquela vantagem de relação entre eles. Sob pena, claro, de termos muito trabalho de desenvolvimento dos sistemas de informação. Se isto me permitir, eu até completava um bocadinho isto que o enfermeiro João estava a dizer, que é daí a necessidade dos tais estándares de informação que o enfermeiro João há pouco referiu, não é? Portanto, isto tudo começa com os famigerados catálogos. Portanto, nós conseguirmos ter informação estruturada em todos estes diversos sistemas de informação que depois possibilitem e facilitem que eles se liguem uns com os outros, que essa ligação uns com os outros não é mais que a interoperabilidade. Depois a questão da interoperabilidade é efetivamente assim, são muitas das vezes recursos muito caros, muito técnicos e, portanto, com um conhecimento muito preciso em determinadas áreas, que nem sempre é fácil conseguirmos ir buscar esses recursos ao mercado. Mas, enfim, isso é uma limitação e uma dificuldade que nós temos, não só com a área de interoperabilidade, temos com outras e temos que as conseguir ultrapassar. E, portanto, não há de ser um bottleneck, digamos assim, para que nós não avancemos e que não tornemos os sistemas de informação mais ajustados àquilo que é a realidade que eu os uso, que é isso que é o mais importante. Obrigado. Penso que podemos dar por terminado. Muito obrigada, Dr. Pedro Marques, pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua clareza. Muito obrigada, enfermeiro João Filipe Fernandes, pelos conceitos que nos trouxe, pela forma como nos levou a refletir sobre uma área de futuro, desenvolvimento de futuro no âmbito de sistemas de informação. Agradecida a todos que estiveram na sala. Esperamos, de alguma forma, ter contribuído para levarem daqui mais um grãozinho na área dos sistemas de informação. E um bom almoço para todos. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Temos agora então pausa para o almoço, está bem? Marcamos então o encontro aqui novamente às 14h20. Até já. Bom almoço. A esperança é um sentimento poderoso que nos move, que alimenta a nossa determinação, que nos faz dizer sim quando normalmente diríamos não e que nos permite sonhar sobre mudar o mundo, sobre fazer a diferença. Mas é difícil manter a esperança num momento como o que vivemos, quando estamos no ponto mais baixo, quando temos de trabalhar de formas que nunca imaginámos, colocando as nossas próprias vidas em risco dia após dia, quando nunca nos sentimos tão sós. Mas quando pensávamos que tudo estava perdido, algo aconteceu. Unimos-nos, vimos uma réstia de esperança, enfrentámos a pandemia da Covid-19. Começámos a acreditar que um dia, juntos, podemos vencê-la e foi isso que nos motivou na Gilead. Juntarmo-nos a esta luta e permitir que o maior número de doentes possível possa regressar para junto das suas famílias, onde pertencem.